Veja no ICL Notícias, segunda edição. Remove this gentleman from the chamber. Guerra comercial sem fim. Trump cita Brasil como país que tem tarifas injustas contra Estados Unidos em discurso no Congresso. China, Brazil, India, Mexico and Canada. Have you heard of them? China preparada para a guerra das tarifas. Em reação a governo Trump, embaixada declara que chineses estão prontos para lutar até o fim. O bloco do Oscar. O telefonema de Lula para o diretor do premiado filme Ainda Estou Aqui. Dessa vez você conseguiu lavar a alma do povo brasileiro, do cinema brasileiro. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo. Nosso bloco de final de carnaval está ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube, também no canal da Voz Trabalhadora. Boa noite para você que nos assiste pelo Rio Grande do Sul, por meio da Pop TV. Chico Sá e Rodrigo Viana, todos apostos aqui no nosso bloco, hein? Estamos aqui vivos. Ainda estamos aqui. Vivos. Estou gostando de Quem ver diria? a energia da Gabi nessa quarta-feira de cinzas. Começou a 1000, né, Gabi? Nossa, ao vivaço. Ao vivaço. Não estão em cinzas, apesar de tudo, hein, Rodrigo? Apesar de tudo, sobrevivemos Quem aí aos blocos e às madrugadas. A madrugada do Oscar foi muito bonita, foi emocionante, né? Voltamos com o Oscar agora, né? Agora temos um Oscar. Isso muda muita coisa. Sim, e as Já pessoas... temos as campeãs do carnaval, já temos o campeão, o filme internacional campeão do Oscar. Isso. Acabou de sair o resultado do Carnaval do Rio, né? Para quem ligou agora e está distraído, Beija-Flor, campeã do Carnaval no Rio de Janeiro, saiu agora, terminou a apuração no Rio. Então o resultado acabou de sair, Gabi. Nossa, um samba enredo belíssimo, inclusive. Você esteve lá na Avenida, no Rio? Não tive na avenida, estava nos blocos. Mas acompanhei pela TV também, né? E a Beija-Flor estava com... Eu também vi um enredo pouco, tá muito bonita. Quem botou o bloco na rua foi o Trump, né? Ah, esse tá botando o carnaval inteiro, né? Continua botando botou hoje o bloco também. na rua, botou o bloco... Sobrou até para o Brasil. Sobrou para o Brasil, China e sobrou para parlamentares da oposição que foram retirados da sessão em que ele falou ao Congresso lá dos Estados Unidos. Pessoal, um parlamentar do Texas, democrata do Texas, foi retirado à força, né? Porque estava protestando contra a fala do Donald Trump. Daqui a pouco nós vamos mostrar tudo isso, né? Vamos nessa já, Rodrigo. A gente vai começar falando justamente a repercussão nesse carnaval do Oscar, né? Eu mesma levei a minha máscara de Fernanda Torres. Devia ter trazido aqui. Claro. Valia, tá valendo ainda. É que essa não sobreviveu, viu, Rodrigo? Naufragou, ficou no mar do Rio de Janeiro, pelas sarjetas do Rio de Janeiro, é isso? Ficou por lá. Bom, eu fiquei aqui em São Paulo, acho que o Chico também, né? Fiquei em São Paulo. São Paulo, nos últimos anos, com carnaval de rua fortíssimo, né? Essa retomada do carnaval de rua já tem uns 15, 20 anos, né? Em São Paulo ela demorou um pouquinho mais, mas veio com muita força também. E foi o carnaval, sem dúvida nenhuma, eu fui aos blocos sábado, segunda, quer dizer, antes e depois do Oscar. Foi o carnaval da Fernanda Torres e do Ainda Estou Aqui, né? Foi. Então a máscara da Fernanda Torres estava por todos os lados, a frase dela, né? A vida presta, né? A vida presta e muito. Essa aqui, ó. Essa foi foto feita por esse jornalista ainda. Aqui a máscara. Tem alguém trazendo aqui a máscara para a gente durante o programa. Tem, cara. Aí, Gabi, temos a máscara no estúdio. Pasquim, É isso, sobreviveu. Bianca. Gabi, essa aí Né? veio na bagagem no Rio, meio amassada do Rio. Essa daqui, ó. Boa. Vou passar o programa... Mentira, não vou passar o programa assim, mas vou colocar aqui em sua homenagem, Rodrigo. Já que Muito bem. Eu estava aqui mostrando, Gabi, a foto. Ficou muito bem. A foto que eu fiz num dos blocos em São Paulo. Isso aqui foi no sábado. Foi no sábado, um dia antes do resultado, né? Muita gente com a máscara. Eu fotografei uma delas, mas eram dezenas de pessoas. Você ainda entregou sua localização aí, ó. Consolação. Aqui, ó. Não precisa nem do... Não precisa nem do... Como é que é? Do Waze, né? Do Google Maps. Consolado. Eu estava em Santa Cecília, aqui, Vila Buarque, mais ou menos, no sábado pela manhã. E tem outras fotos, vamos ver.
Tem fotos, o Brasil inteiro. Essa aqui já foi uma foto feita de tela da televisão, pessoal. Aqui já foi na hora do resultado. Né? Os blocos pararam, o carnaval parou na noite de domingo para segunda-feira para acompanhar a transmissão e quando veio o resultado, uma explosão de alegria nas telas. Então, nas ruas e nas telas, foi o carnaval de Ainda Estou Aqui, o carnaval de Sem Anistia, o carnaval de Fernanda Torres, de Walter Salles, de Rubens Paiva, de Eunice Paiva, o carnaval para lembrar ditadura nunca mais, as pessoas gritavam na rua. Eu até não vi tanta gente assim falando do Bolsonaro, foi mais assim, sem anistia. O Bolsonaro nem foi um personagem assim tão lembrado, eu achei que até ia ter mais, viu, Chico? Não, um pouco esquecido. O Bolsonaro que, enquanto aquelas pessoas fanatizadas por ele estão na cadeia, e muitos não aceitaram o acordo, ele estava desfilando em Angra dos Reis com seu jet ski, né, dando manobras radicais, nem aí para os seus camaradas de golpe. O cara estava lá perseguido pela ditadura brasileira. Que ditadura é essa, né? Andando de jet ski, talvez ele tenha dito assim... O que vocês querem que eu faça? Eu não sou carcereiro, lembra que ele falou? Eu não sou coveiro quando as pessoas morriam e agora tem um monte de bolsonarista preso, ele vai andar de jet ski e diz assim, o que vocês querem que eu faça? Eu não sou carcereiro, mas em breve pode ser presidiário. A gente tem aqui um compacto feito... Compacto é um jeito bem antigo de falar, né? Tem aqui um vídeo, né? Feito pelo Mídia Ninja, né? O canal Mídia Ninja, com alguns dos momentos... de alegria, de felicidade, quando saiu o resultado. Então, é um carnaval em que de norte a sul desse Brasil varonil, a comemoração se fez durante o carnaval, para além do samba, para além dos blocos, a comemoração pela vitória no Oscar. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, vamos lá. And the Oscar goes to... In the name of Brazilian cinema, I'm so honored to receive this and this such an extraordinary group of filmmakers. Viva o cinema brasileiro de norte a sul do Brasil. Começa com o Selton Mello, avança. Teve Ivete Sangalo ali na Bahia, né? Ivete Sangalo. Comemorando no meio do show ali do carnaval. Enfim, Rio de Janeiro, Pará, em Belém do Pará também a comemoração. São Paulo com um monte de prédio, as pessoas gritando, né? No seu bairro teve, Chico? Todo janela? Mundo. Eu estava vendo com um delay miserável, eu gritei quase meia hora depois, mas gritei. É isso aí, olha a festa, né? A Penélope, na hora que fez o anúncio, né? A belíssima atriz espanhola que fez o anúncio da vitória do Brasil, aí em Belém do Pará também a festa, enfim, muita comemoração. Em casa a gente gritou loucamente. Gabi estava na rua no Rio de Janeiro na hora que saiu o resultado ou estava em casa? Não, estava assistindo em casa. Estava em casa. Pra janela, aquela coisa. Eu estava acompanhando com um olho no canal que estava transmitindo na TV a cabo e com outro olho aqui na transmissão do ICL. Sim, não. O nosso William De Luca batendo um bolão com seus convidados e com seus comentaristas também. O ICL transmitiu, 14, 15 mil pessoas acompanharam por aqui na madrugada de sábado. Inclusive a gente, né? Inclusive, a nossa audiência também. Sim. Eu estava acompanhando, isso que eu disse. Eu estava com um olho lá no William De Luca e outro na transmissão que vinha dos Estados Unidos. Bom, hoje
de ontem para hoje, eu não sei que hora que foi o telefonema exatamente, mas foi divulgado hoje. Lula e Janja ligaram para Walter Salles, o diretor do filme, premiado, né, o Oscar de melhor filme internacional. Antigamente era melhor filme estrangeiro, agora fala melhor filme internacional. Vamos acompanhar esse alô do Planalto para o Walter Salles e para toda a equipe de Ainda Estou Aqui, o presidente Lula com a camisa do Corinthians, né, um jaleco ali do Corinthians, ligando para Walter Salles. Bom gosto, né? Vamos acompanhar isso aí, vamos lá. Alô, presidente, que prazer ouvi-lo. querido Walter. A gente não tem muito o que falar quando a gente percebe que um brasileiro é capaz de se superar numa arte que até então me parece que só americano ganhava. Então eu quero te dizer que foi uma noite de ouro. Acho que você já fez outras coisas muito importantes, mas dessa vez você conseguiu lavar a alma do povo brasileiro, do cinema brasileiro, e recuperar de uma forma muito, mas muito importante a história do Rubens Barrichello. Eu quero te dar os parabéns e dizer que eu estou muito feliz. Falei isso para Fernanda ontem. Fernanda é a alma do filme. Então... Fernanda e Dona Fernanda, no filme Comunista e Paga. Então, as três mulheres são únicas e representam o que a gente tem de melhor no Brasil. E você conseguiu dar a seriedade e a leveza necessária no comportamento da Fernanda Torres para representar o Unifipaga. Eu, que conheci a família, sabe, real, é uma coisa estupidamente fantástica, extraordinária, querido. Acho que você fez história, sabe, e você e a Fernanda e a equipe toda e todo mundo que participou, porque essa coisa não acontece só por causa de uma pessoa, essa coisa acontece por causa da história que te comoveu, que te sensibilizou, e eu fiquei muito orgulhoso. Tá aí a conversa de Lula e Janja com o Walter Salles, e ele fala, né, que o Walter Salles conseguiu dar seriedade e leveza, é verdade, ao mesmo tempo uma direção sensacional ali. E aí, claro, o trabalho da Fernanda Torres, do Celton Mello, de todos os atores, dos roteiristas, enfim, a equipe de filmagem toda está de parabéns. E o presidente Lula grava essa mensagem. Aliás, o Walter Salles, né, Gabi, Chico, quando recebeu o prêmio, né, ele vai para receber o prêmio, muita gente leva aquele discurso por escrito, outros só pensam no que vão falar e soltam ali na hora. O Walter Salles fez mais ou menos que nem eu, né? Até pela idade, assim, né? Botou o óculos e eu falei, bom, agora ele vai ler alguma coisa. E ele ficou com o óculos e não leu nada, né? Depois ele explicou, acho que ficou tão nervoso, Gabi, que ele esqueceu, não achou, botou no bolso errado. O fato é que ele tinha preparado um discurso e acabou saindo de improviso. Então tem uma pequena diferença entre o discurso que ele tinha preparado para ler e o discurso que acabou sendo falado ali, mas foi com muita emoção também, né, do Walter Salles, cineasta brasileiro, o primeiro cineasta brasileiro a receber um Oscar, né, pelo melhor filme internacional. E aí a Fórum destacou aqui, Viva a Democracia, ditadura nunca mais, o discurso perdido de Walter Salles no Oscar. Quer dizer, vamos fazer já a arqueologia. Cadê o discurso que era para ter sido e não foi? O discurso que ele fez também foi muito bom, mas depois ele divulgou, ele trouxe o original do discurso que ele tinha preparado. A gente até separou aqui. Eu vou ler, tá, Gabi? Rapidinho, Chico. Obrigado em nome do cinema brasileiro. Agradeço à Academia por reconhecer a história de uma mulher que, diante de uma tragédia causada numa ditadura militar, optou por resistir para proteger a sua família. Em um tempo em que tais regimes estão se tornando cada vez menos abstratos, importante que ele trouxe para o presente com essa frase. Dedico esse prêmio a Eunice Paiva e a todas as mães que, diante de tamanha diversidade, têm a coragem de resistir, que nos ensinam a lutar sem perder a capacidade de sorrir, mesmo quando elas se sentem frágeis. Ele destacou, né, muito essa questão das mulheres, né, o papel, porque é um filme sobre Eunice Paiva. É sobre o Rubens? É, mas é principalmente sobre Eunice Paiva. Esse prêmio também pertence a duas mulheres extraordinárias, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. Elas não apenas elevaram nosso filme, mas representam o fato de que a arte resistiu no Brasil. Governos autoritários surgem e desaparecem no esgoto da história, enquanto livros, canções e filmes ficam conosco. Obrigado a todos, em nome do cinema brasileiro e latino-americano. Viva a democracia, ditadura nunca mais, né? Isso aqui no discurso que ele acabou fazendo não entrou essa frase. Entrou, né? Foi forte, uma pena. Né? Foi uma pena que não tenha vindo a frase, né, Gabi? Viva a ditadura. E até uma das cobranças, né, que algumas pessoas fazem é que fosse um discurso mais contundente contra a ditadura nessa campanha do Oscar. Foi uma das críticas que surgiram. Enfim, foi uma campanha, assim, limpíssima. Foi. Dos produtores, né, do filme e todo mundo comemorou muito. Mas esse era um discurso muito contundente, né? Então, que bom que ele foi encontrado e que agora a gente publicou, né? Ficou. Tem também uma
pequena polêmica que se formou, porque uma comentarista, num dos canais que estava acompanhando a transmissão, resolveu fazer uma graça, uma provocação com os argentinos, né? Que tem um cinema maravilhoso, né? Os argentinos. E falou, chupa Argentina. O que é isso? Uma frase infeliz, né? Desrespeitosa, fora de hora. O cinema argentino é tão bom quanto o nosso, tem 2 Oscars. Sim. Então, não sei, a provocação tão... Besta, né? Besta, ridícula. E eu gostei que ele colocou vivo o cinema brasileiro e latino-americano. Quer dizer que pro Walter Salles não tem essa de competir com os argentinos. Os argentinos fazem também com dificuldades que a gente tem aqui no Brasil, um cinema sensacional nos últimos anos, até com mais, talvez com uma produção até mais forte do que o cinema brasileiro, que enfrentou todas as questões relativas ao bolsonarismo. Tomara que a gente agora consiga tirar, né, aí das prateleiras, porque é isso, o cinema demora, né, Gabi? Você filma para montar. Eu tenho uma cunhada que é cineasta, às vezes demora anos, fica o filme ali parado. Foram 7 anos. 7 anos, até a gente ver o Oscar. E, aliás, ele disse que não dava para ter feito esse filme debaixo do bolsonarismo, que só foi possível respirar e fazer um filme desse quando a democracia volta para o Brasil. Ele disse isso numa entrevista lá para um dos canais nos Estados Unidos, o Walter Salles. Não foi no discurso, mas acho que foi para a CNN Internacional que ele deu essa entrevista e falou, a gente conseguiu fazer esse filme porque o Brasil resistiu e voltou com a democracia no pós-bolsonarismo. Então, no esgoto da história vão parar os regimes autoritários e as obras de arte ficam. É o caso da música brasileira lá nos anos 60, 70, o cinema brasileiro, o cinema novo, que também, né, continuou resistindo durante a ditadura, mas principalmente a música ali naquele momento, a música brasileira. E agora o cinema também trazendo de volta essa história com qualidade, com boa técnica e fazendo o Brasil debater tudo isso de novo como a gente está acompanhando. Sabe quem é que permaneceu em silêncio, só para a gente terminar? E não é surpresa nenhuma? Eu não vou falar do Bolsonaro, esse a gente já esperava que não falasse, né? O tal de Tarcísio de Freitas, que é considerado bolsonarismo light, direita civilizada. O Brasil ganha um Oscar e ele ficou calado. Está até na nossa manchete, é uma das nossas manchetes no ICL Noticias.com.br, dirigido pelo Chico Alves, que percebeu muito bem. É um silêncio eloquente, né? É aquele silêncio que fala. Tarcísio silencia sobre o Oscar para Ainda Estou Aqui e expõe a sua essência bolsonarista. O governador de São Paulo seguiu nas redes sociais o movimento de outros líderes da extrema-direita. Torceram contra, falaram as maiores barbaridades e perderam, né? O Brasil ganhou, eles perderam e o Tarcísio se calou, Tarcísio Gabi. também não parabenizou a Fernanda Torres quando ela ganhou o Globo de Ouro. O Globo de Ouro também não, né? Não, eu lembro que você observou isso, sim, Gabi. Isso é bom para a gente prestar atenção, porque as pessoas ficam falando, o governo Lula não está sendo tão bom assim, que diferença faz? Será que faz tanta diferença? Vão percebendo essas coisas. Se vier um sujeito como esse aqui, ou alguns outros piores, daqui a pouco a gente vai falar, tem Caiado já aí na pista, se preparando, tem o Gustavo Lima, tem Marçal, Tarcísio de Freitas. Não precisa ser alguém da família Bolsonaro. Se vier um desses aqui, como eles têm que render ainda homenagens a esse tipo de eleitor da extrema-direita, a arte vai de novo para a sarjeta, a arte brasileira. Então, é importante a gente entender o que está em jogo. Com todas as questões do governo Lula, governo de frente democrática e tudo, a importância de ter um governo que permite que as pessoas respirem. Então está aqui, só para a gente lembrar. Mas vamos tirar a cara do Tarcísio, porque a gente está falando do Oscar, pega até mal gastar mais do que 45 segundos com o Tarcísio aqui na tela. Viva o Brasil, viva o cinema brasileiro, parabéns pelo Oscar, que alegrou ainda mais esse carnaval pelas ruas brasileiras. Gabi? Ainda bem, né? Juntou, assim, a alegria do carnaval, que já é maravilhoso. A gente ainda ganhou o Oscar, foi, assim, um sentimento... E teve um reflexo imediato do filme, né, da celebração em torno do filme. No Carnaval do Rio, blocos foram até a casa do general da reserva José Antônio Bellian, ou Bellian, não sei como se diz, que é um dos acusados da morte e desaparecimento do Rubens Paiva. Foram lá e fizeram o seu protesto na frente da casa. Cada vez mais é um endereço que a juventude usa no Rio para protestar, porque sobem os créditos do filme, mas a história não acabou. Essas pessoas não foram punidas. Muito pelo contrário. Recebem salário. Eu achei um ponto forte do carnaval. O carnaval com cara de carnaval de protesto à moda antiga, assim, sabe? É isso. Muito interessante. Esse é um dos pontos aqui que dá um quentinho no coração, né? A gente estava precisando. Sim.
estava precisando muito. Bom, e vamos falar de Donald Trump também? O que botou o bloco na rua. Que botou também o bloco na rua, inclusive falando do Brasil, ele fez um discurso bastante longo, acho que foi o mais longo da história, né? Um presidente fez no Congresso dos Estados Unidos. Foi muito, muito longo o discurso do Donald Trump, olha só, no Congresso, citou tarifas injustas aplicadas pelo Brasil, essa é a manchete que você vê aí na sua tela, e ele estava mencionando o Brasil justamente falando de taxação, né, gente? De tarifa. A gente já está na expectativa, porque ele disse que vai aplicar a partir do dia 2 de abril. Então, tá aí já, né? Ele até fala que, vou evitar o 1º de abril porque é dia da mentira. Então vai pro dia 2. Ou seja, ele reconhece que não pode colar ali da mentira, porque pega muito, é muito a cara do governo dele, né? E aí ele reclama, diz que as taxas que os estadunidenses pagam ao Brasil e aos outros países, né, são absurdas e tal. A gente até tem esse trecho em vídeo do Donald Trump. Vamos assistir? If you don't make your product in America, however, under the Trump administration, you will pay a tariff, and in some cases, a rather large one. Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico, and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. Ele fez questão de citar os BRICS, né? Brasil, China, Índia e de fora dos BRICS o México e o Canadá que estão ali. Né? Mas bota no bloco que é o que incomoda ele, né, de fato, politicamente. Porque quem tem indústria no mundo, né? Bom, quem tem indústria principalmente no mundo hoje é China, um pouco ali os países do Sudeste Asiático, né? Vietnã, tal, Filipinas e também Brasil e México, apesar de toda a desindustrialização que a gente viveu ao longo das últimas décadas, mas o Brasil ainda tem indústria, ainda vende produtos industrializados, inclusive para os Estados Unidos. Vende aço, vende avião, né? Carro, acho que a gente não vende para os Estados Unidos, mas vende para outros países da América Latina. Então, o Brasil produz, tem uma indústria que está muito mais fraca do que já foi, né? Mas de qualquer maneira incomoda. E ele fez questão de citar nominalmente, né, Chico? Porque ele podia não ter citado, ele quis mandar recado mesmo. Passado ali por cima, não, mandou o recado direto que aguarde breve nesse cinema tarifaço contra o Brasil. Pois é, e aí tem essa história, ela começou ali, a gente começou a falar sobre isso quando o Donald Trump estava falando sobre o aço. Então isso afetaria o Brasil, enfim, o segundo maior fornecedor de aço para os Estados Unidos. Essa história começou algumas semanas e agora, nesse discurso, ele foi muito mais contundente, né, dizendo que agora, de fato, vai taxar o Brasil, enfim, deu um longo passo, vamos dizer, um passo a mais aí na guerra comercial e incluindo o Brasil na história agora também, né? Foi exatamente isso. Só para lembrar, né, quando se fala de tarifa e ele diz, os países taxam os Estados Unidos de maneira injusta. Durante muitos anos, os Estados Unidos foram os campeões do discurso liberal, neoliberal. Estados Unidos e Europa, mas principalmente os Estados Unidos, exportavam esse discurso que muitos economistas aqui no Brasil, na época do Collor, Fernando Henrique principalmente, compraram esse discurso, que era o quê? Acaba com tarifa, não tem que ter proteção à indústria local, vocês não têm que ter tarifa nenhuma, vamos liberalizar tudo, porque assim é melhor. E para os Estados Unidos esse discurso valia a pena para eles conseguirem exportar cada vez mais aqui para dentro. Né? E o Brasil resistiu em algumas áreas, mas manteve também tarifas em poucas outras, porque a gente já teve muito mais tarifa na época do Getúlio Vargas, na época da industrialização pesada do Brasil. Os países que conseguiram se industrializar na história, nos últimos 200 anos, Gabi, Alemanha, Coreia do Sul, os países latino-americanos, os países que chegaram mais tarde na indústria, tiveram que proteger a sua indústria. Você só consegue se industrializar, tendo chegado mais tarde, se você estabelece tarifa. Senão, quem já está estabelecido entra com o produto e você não consegue produzir. Então, é uma estratégia de desenvolvimento. Todo mundo usa isso. Não é porque as pessoas são malvadas com os Estados Unidos. O Trump que tenta vender essa ideia. E os Estados Unidos, durante algum tempo, acharam bom exportar suas indústrias para a China, porque eles tinham a ideia de que tudo que é sujo, que suja, que polui, vai lá para a Ásia, vai para a América Latina, nós vamos ficar com a economia limpa, a economia dos chips, os serviços, os computadores e a informática.
Só que eles ficaram sem a indústria e os chineses, japoneses, principalmente asiáticos, ficaram também agora com a indústria do conhecimento. Então, os Estados Unidos estão tentando correr atrás, né, e evitar uma decadência que se acentua ao longo das décadas, né, Chico? E difícil evitar essa decadência porque a China já passou, né? Você não tem aquela super manchete agora, China é a principal potência do mundo, mas na real já né? Então é um império esterbuchando ali, né? Vivendo seus dias de decadência com um gerente do mundo maluco, né, no comando. O gerente do mundo maluco é muito bom, Chico. O gerente enlouqueceu. E, Gabi, a gente mostrou só um trecho, porque, como você falou, foi um discurso longuíssimo. Temos outros trechos que nós vamos mostrar ao longo do programa, então você que não acompanhou, só viu as manchetes, nós vamos mostrar aqui. Teve expulsão de parlamentar no meio do discurso, teve outros tipos de ataque. Depois teve a China respondendo. Sim. A China respondendo, nós também vamos mostrar aqui. Tudo isso daqui a pouco, que nós vamos receber aqui um comentarista, um analista de relações internacionais que vai ajudar a gente a compreender melhor o discurso do Donald Trump. Eu estava aqui pegando os dados de como é que vai ficar, né? Porque tem essa história de que já impuseram os Estados Unidos essas tarifas, produtos também do Canadá, do México, do aço. Agora, esses primeiros alvos brasileiros vão ser o etanol, vai ser em 18% a partir do dia 2 de abril, se tudo se mantiver assim. Aí tem o aço e alumínio, que era aquele que a gente já estava falando, com tarifa de 25% a partir de 12 de março. Então, daqui a pouco também a gente vai começar a ver. Só que a gente ainda não sabe, né? Pode ter efeito reverso, a história pode aumentar muito, né? Drasticamente o custo, o preço para os fabricantes lá dos Estados Unidos, os estadunidenses que importam aço e alumínio. Então, a gente também pode gerar inflação lá. Sim, exatamente. Porque se eles estão importando do Brasil, é porque provavelmente chega mais barato daqui. Se não vai chegar o aço mais barato daqui para lá, o produto, o carro que eles produzem, a geladeira, seja o que for, vai ficar mais cara. Então, por isso que essa subida de tarifa do Trump pode ter um efeito inflacionário num país que já teve um repique da inflação em janeiro e fevereiro. Então, é algo que o Trump vai ter que administrar com cuidado, apesar de toda essa truculência com que ele vai agindo nessas primeiras semanas, Gabi. Vamos aproveitar e trazer o professor para a nossa bancada aqui. Por favor. O professor de Direito, Relações Internacionais também, o Fabrício Pontin. Professor, prazer te receber mais uma vez aqui no CL Notícias. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, prazer estar contigo, Gabriela, prazer estar com todos. Vamos tentar entender um pouco daquele show, né, que o Trump mais uma vez deu ontem no State of the Union, né, no seu discurso para o Congresso. Professor, a gente estava aqui debatendo a questão da taxação, né, dizendo que pode começar pelo etanol. Na verdade, começar não, né, porque a gente tem a do aço, que já foi determinada lá atrás, e agora tem a do etanol também. E a gente estava falando sobre um possível efeito reverso. O que mais que a gente pode ver daqui para frente? E também como é que o senhor avalia, né, esse discurso tão contundente do Trump contra o Brasil, né, tarifando o Brasil especificamente? Eu fiquei surpreso dele nomear o Brasil expressamente no discurso, né? Ele nomeou alguns países e colocou o Brasil entre eles. É claro que, ao nomear o Brasil, ele também está fazendo uma seleção dos países que têm esse alinhamento dentro do BRICS, né? E também, você já mencionou, galera, a questão do aço, né? E a questão hoje do etanol. A questão do aço ela vem da campanha. E a questão do aço vem da campanha, acho que é importante a gente mencionar isso por uma questão estratégica muito pontual do Trump, que é a seguinte: ao tarifar o aço, ele está quebrando, né? Ele está quebrando acordos internacionais com relação ao livre comércio, mas ele também está tentando se aproximar de setores que são estratégicos do ponto de vista do eleitorado trumpista. Quem é que dá a vitória para o Trump? Quem dá a vitória para o Trump é o antigo cinturão da poeira, né, o Rust Belt norte-americano, que era o setor da manufatura mais vinculado justamente com o setor de mineração e com o setor de automotivo. Esses dois setores eles entram em crise nos Estados Unidos, existe uma transferência da mão de obra desse setor, sobretudo para a China, para a Ásia, mas no caso do aço, existe um comércio muito intenso com o Brasil. Então, ao atacar o Brasil, já na eleição, isso sim, na eleição ele mencionava o Brasil expressamente e prometia fazer esse tipo de operação, ele está tentando se aproximar do eleitor dele na Pensilvânia, do eleitor dele em Ohio, do eleitor dele em Indiana,
né, do eleitor dele em Michigan, que é um eleitor que vê o fim da manufatura norte-americana, que vê o fim da mineração norte-americana e que quer a volta desse processo. E se vocês prestarem atenção no discurso dele ontem, ele falou disso, né, da produção interna, de trazer de volta essa produção, a manufatura, para dentro dos Estados Unidos. Então, esse ataque, para além do elemento de protecionismo, né, do produto norte-americano, ele tem um elemento eleitoral muito importante de resgate do núcleo identitário que se vincula muito fortemente ao Trump. Então, participa de um contexto maior. E a questão do etanol também, porque entra na questão dos combustíveis alternativos, né? E ataca também a indústria da cana-de-açúcar como um todo no contexto brasileiro. Então ataca também o nosso setor agro aqui. Então é uma forma de taxar o Brasil por ver no Brasil uma capacidade produtiva que os Estados Unidos não têm nesses setores ou que afeta a capacidade produtiva americana internamente. São sinais de um isolacionismo americano que a gente viu várias vezes ontem. Eu tendo a interpretar essa questão da taxação como sinais de um neo-isolacionismo norte-americano que o Trump está apostando as fichas dele, e numa reconfiguração das alianças norte-americanas. A gente viu isso muito fortemente ontem. Né? Um apelo a um novo plano de alianças norte-americano, do qual essas questões da taxação participam. Né? Porque taxar o Canadá, taxar o México, taxar o Brasil, poxa, você está taxando países que são historicamente alinhados com os Estados Unidos. A questão da China a gente pode falar em outro contexto, né? Mas com relação a esses países, ela realmente é muito simbólica, né, de como o Trump vê os seus aliados, quem ele vê como aliado, e como ele vê uma nova postura industrial da manufatura americana. Se isso é viável ou não, é outra conversa que a gente pode ter. Professor, é super importante esse contexto, e um outro aspecto que me chama muita atenção no discurso, ele voltou a falar, né, Groenlândia, Panamá, mais uma vez, e ele foi ainda mais duro quando ele falou da Groenlândia, mas me chama a atenção que ele sempre usa a justificativa de ser uma questão de segurança nacional. Acho que o professor vai poder avaliar isso muito bem. E aí ele disse, voltou a dizer, na verdade, porque ele já tinha afirmado, né, já tinha feito essa afirmação, que o território dinamarquês precisa passar a ser controlado pelos Estados Unidos, justamente alegando, né, a questão de segurança nacional. E ele falou, né, ele chegou a falar que vai ter a Groenlândia de um jeito ou de outro. Assim, usou essa expressão mesmo, de um jeito ou de outro, ou seja, por bem ou por mal, na força. Isso. Exato. Então, Rodrigo, Gabriela, o que a gente está vendo, e assim, para nós que crescemos dentro de um contexto das relações internacionais, tem um certo elemento de surrealidade no que a gente está testemunhando, que é o colapso, a gente, para usar um termo um pouco pomposo, né, o colapso do paradigma de segurança do pós-guerra. A gente tinha um paradigma de segurança do pós-guerra que, em grande medida, para bem ou para mal, e às vezes bastante para mal, era predicado na OTAN, era predicado nas instituições de direito internacional que surgem ali no pós-guerra, né? E a gente vê um presidente americano, poxa, e os Estados Unidos, a gente sabe, foi o protagonista da criação de boa parte dessas instituições, inclusive no contexto europeu. Quando a gente fala da União Europeia, a gente não pode falar da União Europeia sem falar do apoio dos Estados Unidos para a criação desses sistemas de interdependência, né? Então, o que acontece? Ver um presidente norte-americano colocando a segurança hemisférica representada pela OTAN em xeque de forma tão clara, é muito simbólico. E eu me lembro, na última vez que a gente conversou, lembro de ter conversado com o Chico sobre isso, Chico, que é justamente o problema dos minerais também. Volta essa questão dos minerais. Por que não basta mais só a OTAN pro Trump? Porque, para bem dizer, o Trump instalar bases militares na Groenlândia não seria difícil dentro do paradigma de segurança da OTAN. Mas por quê? Por que não basta mais só a OTAN? Porque ele quer poder explorar também mineralmente a Groenlândia, e ele quer poder explorar a Groenlândia do ponto de vista populacional, porque esses donos das big techs, né, eles têm esse delírio um pouco conspiracionista de poder procurar abrigo contra
a mudança climática em locais como a Groenlândia. Então, há uma demanda muito grande de tornar a Groenlândia uma espécie de salvo, um local a salvo, né, do que está acontecendo em termos de mudanças climáticas. Seria uma espécie de paraíso para essas elites bilionárias. Um local de fuga, né, professor? Da jogada. Agora, professor, uma pergunta que fica no ar aqui, né? Você disse, olha, chamou a atenção, a gente também tinha notado isso aqui na abertura do programa, que ele tenha nomeado, ele nomeia Brasil, nomeia México, nomeia Canadá, né? Índia também, que é um aliado dos Estados Unidos na Ásia, né? Cria aí um cinturão de adversários, eu não diria ainda inimigos, mas talvez adversários econômicos. Mas se esses são adversários com quem ele disputa, e a China é o primeiríssimo deles, quem são os aliados? Vamos reparar que ele não citou a Rússia na hora de fazer nenhum tipo de retaliação. Quem são os aliados? Professor, isso é importante a gente saber. Você falou que ele está redesenhando o mapa, né? E esse paradigma muda, então não é mais OTAN? Não tem mais essa aliança preferencial número 1 com a Europa? Conta pra gente, professor, como é que redesenha esse mapa? Então, esse não chega a ser uma surpresa se você está prestando atenção no que o Trump vem dizendo desde 2016, tá? Mas no primeiro governo, o Trump não teve tanta bala na agulha para conseguir se mover geopoliticamente com tanta força. Agora ele está aproveitando um cenário geopolítico onde ele está reconfigurando o plano de alianças dos Estados Unidos e está deixando em alguma medida a Europa sozinha. Agora, a Europa ficar sozinha vai criar uma situação de corrida armamentista sem precedente dentro do contexto europeu. E quem são os aliados do Trump? Eu acho que tem uma forma de responder isso diretamente. Vamos prestar atenção no que aconteceu 2 semanas atrás, no contexto da procura por uma solução pacífica na Ucrânia, né? O que aconteceu? Com quem que o Trump foi se reunir? O Trump fez uma conferência com a Arábia Saudita de mediadora, com a presença da Rússia e da China para mediar a crise na Ucrânia, para procurar uma solução para a crise na Ucrânia. E ele não envolveu nenhum representante da União Europeia nessa discussão e nenhum representante da Ucrânia. E aí a gente vê uma mudança paradigmática onde o Trump está procurando se alinhar com as potências, a gente chamaria de potências médias, né, do Golfo, e ainda reconhecendo a China como uma necessidade de intermediação para essa crise, e a própria Rússia, claro, que é diretamente envolvida. Mas não envolver a Ucrânia nessa primeira intermediação foi muito simbólico, porque é uma forma de dizer, não, a Europa não vai se envolver, e quer saber, nem a Ucrânia vai se envolver no processo de paz. É uma situação surreal que a gente está testemunhando aí. E o que a gente está vendo? Uma mudança de figura. Eu acho que isso passa sobre como o Trump vê, eu colocaria assim, como o Trump vê a figura do Estado. O que é o Estado para o Trump? Nós nos acostumamos a ver, pelo menos do ponto de vista discursivo, tá, gente? É claro que a gente não pode ser pueril sobre isso, mas do ponto de vista discursivo, as lideranças da Europa Ocidental, as lideranças americanas, as lideranças da América Latina, depois de 1980, com 1 ou 2 exceções que a gente sabe quem são, falando bem da ideia de democracia, falando bem da ideia de ter uma oposição. O Trump não tem nenhum comprometimento com isso. O instinto político do Trump é um instinto autoritário, e ele tem se aproximado de líderes autoritários. Esse tipo de instinto está deixando de lado a complicação que o Trump vê na política europeia, por ser uma política com oposição, com parlamentos divididos, né, com votantes diversos, e se aliando com regimes que não precisam se preocupar em mandar sinais para eleitores, né, que é o que a gente vem chamando na literatura de autoritarismo competitivo. Certo? Então, esse autoritarismo competitivo parece ser o modelo de Estado com o qual o Trump se alinha mais facilmente, né? Um modelo de competição entre as elites pela simpatia do executivo e o executivo com as elites. E tu não tem mais a intermediação do eleitor. E parece que o instinto do Trump é se aliar com esse tipo de líder político nesse momento. As consequências disso, porque a gente chamou, né, do consenso do pós-guerra, são enormes. Professor, eu até queria, Chico, vou passar para você, mas antes eu queria só dar aqui a reação desses faltou a países reação, também, né? Porque sim. O primeiro-ministro da Groenlândia, por exemplo, ele disse o seguinte, vou trazer aqui, nós não queremos ser americanos nem dinamarqueses, nós somos o povo nativo da Groenlândia. Os americanos e seu líder precisam entender isso, nós não estamos à venda, não podemos ser tomados. Nosso futuro é determinado por nós mesmos na Groenlândia.
E aí, nessa mesma linha, foi o Panamá, né? Porque o Donald Trump, outro território que ele quer é o Canal do Panamá. E ele alegou até que a China passou a operar o canal, que é um desrespeito do acordo entre o Panamá e os Estados Unidos. E aí ele disse a mesma coisa, né? Que ele quer ter o controle de volta e vai ter o controle de volta. Do Canal do Panamá. Do Canal do Panamá, querendo dar as cartas mesmo. Aí olha o que o presidente panamenho, o José Raúl Mulino, disse o seguinte, eu te passo, Chico, abre aspas então para o Mulino. O presidente Trump mente novamente. O Canal do Panamá não está em processo de recuperação e certamente não é a tarefa que foi discutida em nossas conversas com o secretário Rubio ou qualquer outra pessoa, quer dizer, falando já com o governo Trump. Rejeito, em nome do Panamá e de todos os panamenhos, essa nova afronta à verdade e à nossa dignidade como nação. A cooperação entre nossos governos requer entendimentos claros sobre questões de interesse mútuo, como tem sido feito. Não tem nada a ver com a recuperação do canal ou com manchar nossa soberania nacional. O canal é panamenho e continuará panamenho. Achei interessante, Chico, porque parece que os dois estão reafirmando de fato a soberania nacional, né? Os dois líderes. Sim, é porque quando o Trump fala desses dois casos, principalmente da Groenlândia, o discurso é como se estivesse já tomando posse. Ele se refere ao povo da Groenlândia assim, estamos chegando. Como se fosse uma vantagem quase. Estamos chegando, vai ser muito bom para todo mundo, etc. É quase como fato consumado. Mas eu fiquei curioso para saber do professor Fabrício como é que ele viu a reação, assim, como tem sido a reação em conjunto da Europa e especialmente do Reino Unido, agora com essa... recebe o próprio Zelensky depois do desastre lá na Casa Branca, né? E promete ali uma grana, 2 bilhões para ajudar a Ucrânia e fala um pouco num tom mais elevado. Mas como é que você tem visto, no geral, as reações da Europa, dos países europeus, da comunidade econômica europeia? Então, Chico, eu acho que é bem importante a gente marcar aqui uma situação que eu acho que a Europa, os líderes europeus entenderam o jogo do Trump, que é um jogo de criar instabilidade. O Trump quer criar instabilidade, ele quer se aproveitar da situação eleitoral e da instabilidade eleitoral que é posta dentro dos países da Europa Ocidental, com relação, muitas vezes, à estagnação econômica, a divisões étnicas dentro da Europa que estão impactando a Europa, e o Trump está explorando isso junto com o Elon Musk de forma bastante efetiva. E os líderes europeus entenderam que isso está acontecendo. Então, o que está acontecendo agora? A Europa está se organizando para entender que os Estados Unidos não são para a Europa, nesse momento, um parceiro confiável. Né? É claro que nós, que somos latino-americanos, teríamos dito para eles, vocês entenderam isso agora? Né? Mas tudo bem, eles vão deixar isso para lá por um momento. Né? A questão principal a Europa está entendendo que vai precisar tomar as rédeas da própria segurança, pelo menos enquanto a realidade política e ideológica dos Estados Unidos for a que está posta nesse momento. Só que qual é a dificuldade aqui? Tem uma teoria nas relações internacionais, eu juro que eu não vou botar vocês para dormir, tá, pessoal? Mas tem um paradigma que a gente chama do paradigma de 2 níveis, tá? Ele funciona assim. Toda atuação tem que ser entendida como se ela acontecesse de forma paralela. Uma coisa é a atuação internacional de um líder de Estado. Outra coisa é como esse líder de Estado tem que lidar com os problemas internos do país dele. O que o Trump está apostando? Externamente, a União Europeia sabe o que tem que fazer em termos de política externa europeia. Qual é o problema? Os eleitores europeus. Então, o que o Trump está querendo manipular? O eleitor europeu, para mostrar que o eleitor europeu está cansado de guerra, vê o custo de uma guerra e o custo de se armar como uma prioridade baixa dentro da alta inflacionária, dentro do desemprego relativamente alto. Relativamente não, em muitos países, tipo Espanha, Itália, o desemprego é alto mesmo, 16%, 18%. São taxas grandes de desemprego, especialmente entre os jovens. Esse jovem não quer uma guerra no pescoço dele. Né? Ele vê essa guerra como um problema. Só que a política externa europeia está tentando se defender em termos existenciais. Ela se vê existencialmente afetada por essa postura norte-americana, né? Que é muito, mais uma vez, gente, vamos voltar 12, 14 anos atrás. Seria inconcebível para a gente pensar, a gente está numa mesa redonda, nós 4, conversando sobre o vice-presidente dos Estados Unidos indo encontrar
o chefe, o presidente do partido de extrema-direita alemão para apoiar esse partido numa eleição. Isso seria inconcebível 15 anos atrás. E aconteceu 2 semanas atrás. O Vance deixou de encontrar o primeiro-ministro alemão em exercício para encontrar o líder da Alternativa para a Alemanha, que é um partido de extrema-direita bastante complexo. Então, isso são sinais que o Trump está dando no desejo de instabilidade, de criar instabilidade. Essa instabilidade está sendo respondida pelos líderes europeus, tentando criar alternativas para armar a Europa, para ser mais independente dos Estados Unidos. Só que quais são as consequências eleitorais dessa postura? Nós vamos ver isso agora, né? Com o adicional de complicação, com o Musk tendo recursos basicamente infinitos para colocar nos seus partidos favoritos. Na Alemanha, saiu pela culatra. Né? A Alternativa para a Alemanha ficou em segundo lugar e isolada no parlamento alemão. Então, saiu pela culatra. Mas a gente não sabe por quanto tempo a Europa, enquanto unidade, vai conseguir resistir a esse tipo de pressão e instabilidade. E é o mesmo jogo, não se enganem. É o mesmo jogo com a Groenlândia e é o mesmo jogo que está sendo feito com o Panamá. É um jogo de criar instabilidade local. O Trump entendeu que criar instabilidades locais favorece candidatos e movimentos políticos alinhados a essa concepção de Estado que eu estava conversando com vocês. Né? A essa concepção de Estado de um autoritarismo competitivo. Essa concepção de Estado é a concepção de Estado que o Trump vem promovendo no Brasil, que vem promovendo na América Latina como um todo, vem promovendo na Europa, e ela é uma mudança de política paradigmática dos Estados Unidos, com consequências globais que a gente está começando a ver. Perfeito. Tem também faltou um ator aqui, é isso que eu ia falar, né? China, gente. Vamos trazer a China. E já não é nova também, né? Mas agora no discurso também foi falado como uma das justificativas para a administração e para o Donald Trump querer o aumento das tarifas, melhor dizendo, né, dos produtos chineses, a entrada da droga do fentanil, na verdade, né, nos Estados Unidos. Essa que é, na verdade, uma longa história lá nos Estados Unidos. O fentanil é mais uma, né, um novo capítulo dessa história. E a embaixada da China em Washington diz que essa é uma desculpa dos estadunidenses e que os chineses estão preparados para o que ele chamou de guerra, né? A embaixada da China nos Estados Unidos. Então, a gente está vendo o tweet aqui na tela, né? A declaração deles nas redes sociais. Se os Estados Unidos realmente querem resolver a questão do fentanil, então a coisa certa a fazer é consultar a China, tratando-se mutuamente como iguais. Se a guerra é o que os Estados Unidos querem, seja uma guerra tarifária, uma guerra comercial ou qualquer outro tipo de guerra, estamos prontos para lutar até o fim. Chama muita atenção também o tom, né, ou Chico? qualquer tipo de guerra. Né? Subiram o tom também, mostrou, né, deram uma subida de tom também diante dessa acusação, né, como se quando a gente vê aquelas pessoas vagando pelas ruas de Los Angeles e outras cidades dos Estados Unidos, né, consumidores do fentanil, né, agora o Trump resolveu botar a culpa na China, como se o consumo de droga nos Estados Unidos fosse culpa da China, pelo menos desse tipo de droga que ele está Tem citando. até uma reportagem da BBC que já faz algum tempo que eles fizeram, e eu li porque fiz um episódio do Em Detalhes sobre isso, que a China é fonte de substâncias químicas do fentanil, mas não é só a China, a Índia também, por exemplo, está envolvida nessa história. Em 2019, a China também declarou que o fentanil é um narcótico controlado, enfim. É uma questão, mas o fato é que eles estão, de fato, parece que o Trump está usando isso como uma desculpa para aplicar as taxações, né? Porque é como botar a culpa, desculpa, Gabi, na Colômbia ou na Bolívia, que produzem a folha de coca, e no caso da Colômbia, além da folha, também refinam cocaína, dizer a culpa do consumo de cocaína nos Estados Unidos é da Colômbia, portanto, temos que partir para a guerra com a Colômbia, né? Aliás, eles fizeram isso durante muito tempo, né? Estabelecer uma relação quase de ocupação da Colômbia com a desculpa da guerra às drogas, né? Muito bem, gente. Desculpa. Não, professor, a gente queria te ouvir mesmo sobre isso. Tá, então, Rodrigo, essa discussão do fentanil, ela é muito interessante porque ela é colocada num contexto super amplo, né? Vocês ouviram ontem no discurso, provavelmente prestaram atenção nessa parte, gente, que era o Trump dizendo sobre a questão do México e que ele não hesitaria em usar força militar contra o México para garantir a questão da ordem com relação tanto ao movimento de pessoas, mas também quanto à questão do fentanil.
né? E isso faz parte de toda uma política de pânico moral, onde a gente não vai tratar o fentanil como um problema de saúde pública nos Estados Unidos, não vamos tratar o fentanil como um problema do Medicaid. Por quê? O que é o fentanil? Ele é um reflexo de um problema vinculado à política da dor, à falta de suporte médico. Eu acho que a Gabriela vai lembrar que quando a gente falou aquela questão, né, do Luigi no podcast, a gente trouxe isso um pouco, que é, tá faltando suporte médico para a questão de suporte à dor nos Estados Unidos. As pessoas não têm acesso à medicação adequada e elas vão procurar o fentanil, e o fentanil é terrível, né? Cria dependência, você não tem uma rede de suporte para essas pessoas. Só que ao invés de lidar com o problema real, o Trump nomeou um problema que ele pode criar para fortalecer a própria estrutura de governo. Mais uma vez, fortalecer medidas autoritárias de uso do exército, de uso de força, né? Então, colocar o fentanil dentro da guerra, seja ela tarifária, quanto à questão da imigração, porque ele associa a imigração ilegal com a chegada do fentanil, tem zero evidência para isso, tá, gente? Zero. Não tem evidência que o fentanil entra nos Estados Unidos por imigração ilegal. O fentanil entra nos Estados Unidos legalmente. Ele entra para uso médico. E daí ele é traficado internamente dentro dos Estados Unidos. Desde os anos 60, né? Não é uma coisa Exatamente. nova também, né? É um analgésico, é um opioide, enfim, é uma droga sintética, claro que é fabricada, é uma combinação de substâncias químicas, mas é usada em consultório médico. É para dores muito intensas, enfim. Só para a gente também contextualizar, agora, porque nem todo mundo está familiarizado, né, com o fentanil. Diga, professor. Sabe o que ninguém quer discutir? Ninguém quer discutir como o fentanil entra nessa jogada como um problema de saúde pública, o pior problema de saúde pública dos Estados Unidos. Né? Acredito que na história norte-americana, se tu for colocar na ponta do lápis, certo? É uma crise pior que a crise da soropositividade, é uma crise pior que a crise do crack. Tá? Então é uma crise de saúde pública americana enorme. Ninguém quer discutir como isso está vinculado a medidas de desregulamentação. A desregulamentação do setor médico nos Estados Unidos e a desregulamentação do próprio fentanil é central para a gente entender como é que o fentanil se espalha da forma como se espalha. E ninguém quer discutir isso, né? Ninguém quer discutir regulamentar o setor médico. Ninguém quer discutir regulamentar o setor farmacêutico, porque isso tem um custo para o setor farmacêutico. O que é mais fácil? Mais fácil é colocar a culpa na China e colocar a culpa no imigrante irregular que vem do México. E usar daí o aparelho militar para reprimir o usuário, para reprimir o imigrante, de um lado, e daí como ameaça para o caso da China. E a China já respondeu muito facilmente, dizendo, olha aqui, ó, primeiro lugar, vocês podem resolver isso rapidinho. A primeira frase da declaração da China é basicamente dizendo para os Estados Unidos, pessoal, vocês estão comprando com fentanil, vocês podem tentar resolver ele pelo paradigma de regulamentação, é só regulamentar. Vamos fazer um tratado aqui, não tem problema nenhum. Faz uma questão interna de como é que vai ser o uso, não tem problema nenhum. Por que não se quer fazer isso? Né? Por causa do lobby da indústria farmacêutica, dentro tanto do Partido Republicano quanto do Partido Democrata. Então, se adota uma linguagem que é uma resposta fácil, né? E que também para o Trump tem um uso político muito imediato, que é vilanizar tanto o México quanto a China. É isso. Fundamental essa fala do professor, e acho que mais uma vez, né, grifando o tom, como a gente está vendo os posicionamentos, né, das embaixadas, num tom muito diferente do que a gente está. Acho que a gente está inaugurando uma fase nova, né? Até outro assunto que não ficou de fora, a gente está voltando aí de um carnaval. Parece que faz tanto tempo que isso aconteceu, mas foi agora a história, a treta, vamos dizer. Foi na sexta-feira, entre né? o Trump e o Zelensky. Sexta-feira. Mas foi agora. Sexta-feira, parece que, nossa, já faz tanto tempo, mas não ficou de fora do discurso do Donald Trump também essa história, porque foi um encontro que foi considerado desastroso. Enfim, o Trump disse que recebeu uma carta do Zelensky, né, do presidente, sobre um acordo de paz com a Rússia, e ele falou, enfim, não deu detalhes sobre a carta, mas o que tudo indica, e a imprensa já divulgou também, é que o Zelensky, de fato, aceitou os termos dos Estados Unidos para encerrar a guerra, vamos dizer assim, né? O presidente, o Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, ele já tinha publicado nas redes sociais dele também no X, que estava pronto para trabalhar sob a liderança do Trump para chegar ao que ele chamou de uma paz duradoura, e também essa declaração que veio depois dos Estados Unidos suspenderem, claro, a ajuda militar, né? Então foi
imediato também a resposta do Zelensky. Não, o que eu queria saber do professor em relação a isso, Gabi, não sei se você ia encaminhar alguma pergunta, vai nessa. se a Ucrânia não vai ter outra saída que não aceitar a perda daquela parte do território, de fala russa principalmente, né, Lugansk, aqueles 2 departamentos ali do leste da Ucrânia, que já estão ocupados pelos russos, é fato consumado, não tem como voltar atrás nisso. Crimeia, Lugansk, né? E aquele outro território ali do leste, é isso? O Zelensky vai ter que aceitar isso, ou então vai ficar sozinho. A situação é essa, professor? A gente vai ter que esperar para ver o quanto a Europa vai ser capaz de fazer num curto período de tempo com relação a 2 coisas fundamentais. Primeira questão, equipamentos militares. Segunda questão, inteligência. Hoje saiu uma notícia, agora há pouco, tá? Saiu 3 horas atrás, mais ou menos, uma notícia dizendo que os Estados Unidos oficialmente, tá? A CIA, parou de dividir informação de inteligência com a Ucrânia. Ou seja, o contrário pode ser compreendido. Com quem que eles vão dividir a inteligência agora? E a gente tem que entender que os Estados Unidos sabem todos os processos de defesa da Ucrânia. Todos. Se os Estados Unidos decidem comunicar os processos de defesa da Ucrânia para a Rússia, acabou. Não tem muito o que fazer em termos de capacidade de oferecer resistência militar convencional. Eu quero marcar essa palavra para vocês, tá? Convencional dentro da Ucrânia. Qual é o outro problema? O outro problema é a Europa não tem interesse numa evolução do conflito ucraniano. O que eu quero dizer para vocês? Não há uma paz convencional na Ucrânia. Gente, o conflito regular, militar, convencional entre 2 países soberanos pode até acabar. Mas a gente não pode ter nenhuma dúvida que vai continuar um conflito de guerrilha dentro da Ucrânia pelos próximos 10 anos. Então, e a Ucrânia não é Kosovo, a Ucrânia não é um pequeno país nos Balcãs. A Ucrânia é um país de extensão idêntica à França, maior na realidade, e com população comparável à França também. Então nós estamos vendo, dentro do território europeu, a explosão de um possível conflito civil de proporções enormes e sem data para terminar, se acabar o conflito convencional. Será que a Europa quer esse conflito tão perto? E outra, como é que a Rússia vai lidar com a evolução desse conflito para um conflito civil? Provavelmente com um aumento de poder de fogo contra a população ucraniana dentro dos territórios ocupados e, se bobear, fora dos territórios ocupados. Por quê? Porque a transição de aqui significa também que o Zelensky vai sair. O Zelensky não continua no governo num acordo com a Rússia, disso eu não tenho nenhuma dúvida. Não existe um acordo de paz com a Rússia que mantenha o Zelensky como presidente, isso não existe. A Rússia não vai aceitar esse acordo. A Rússia quer um presidente cliente na Ucrânia. Então, essa resolução, que é a resolução que parece estar se afirmando nesse momento, é uma resolução que para a Europa é muito complicada. Então a questão é, a Europa vai querer tentar financiar essa guerra sozinha? E aí volta o problema que a gente estava falando antes. Qual é o custo político eleitoral, seja de um resultado, seja do outro? Qual é o custo político eleitoral dessa guerra terminar nesse impasse ou dessa guerra não terminar, mas continuar sendo financiada pela Europa? Os Estados Unidos vai tentar colocar a goela abaixo esse acordo, está pressionando o Zelensky para isso, agora tripudiando em cima do Zelensky, que fez o Zelensky dizer, eu quero aquele acordo, para dizer o quê? Não, Zelensky, aquele acordo não está mais na mesa. Rapaz, agora a gente vai redesenhar um outro. Já passou. Eu diria, Chico, já foi. Talvez o Zelensky saindo do governo, vão existir poucos lugares seguros para ele no mundo, eu diria assim. Né? Porque a gente sabe que o Putin, com alguns dos adversários dele, qual foi a tática usada, né, em anos recentes aí. Então, o Zelensky fica numa situação a descoberto em relação aos Estados Unidos, a descoberto, claro, a inimigo da Rússia, os europeus, que país europeu que pode oferecer ele algum tipo de segurança? Sujeito a comer um pratinho envenenado em qualquer parte esteja, do planeta. Né? Exatamente, Chico e Gabi. Pensem na quantidade de inimigos políticos do Putin que foram assassinados na Inglaterra, quando a Inglaterra ainda estava na União Europeia. Eu ia citar quando a Inglaterra ainda estava na União Europeia. Exatamente. Então, é uma situação extremamente precária para o Zelensky, que já era precária antes, né, durante essa espécie de conflito contínuo que ele estava colocado, né, de guerra prolongada, mas que agora realmente
se colocou numa situação muito complicada. Então, o futuro do conflito na Ucrânia me parece ser de duas partes. Uma que cria uma instabilidade eleitoral enorme dentro da Europa e que pode ser só adiar o inevitável. Por quê? Porque conforme os atuais governos europeus foram perdendo eleições, o Zelensky vai perdendo apoio. Né? Ou terminar o impasse agora com um acordo que não é exatamente um acordo de paz, eu chamaria de rendição. Tá? O que eu chamaria seria de rendição. Perfeito. Seria uma rendição. Ela vai terminar o conflito convencional na Ucrânia. Eu acho que é muito importante a gente marcar isso. Não, isso só o convencional. Não, as duas o conflito frases... armado... Eu achei as duas colocações do professor, essa de que a CIA para de compartilhar informação com a Ucrânia. Portanto... Entrega a cabeça, né? Entrega a cabeça para a Rússia, se deixa de compartilhar com a Ucrânia. E a outra é isso, acaba a guerra convencional, mas permanecem uma série de focos de conflitos guerra entre as civil, populações de linha ucraniana e de fala russa, principalmente no leste da Ucrânia. Gabi? Muito boa observação. Professor Fabrício Pontes, sempre um prazer te receber aqui. Muito bom mesmo. Seja sempre muito bem-vindo. Um abraço e até uma próxima. Obrigado, professor. Obrigado pela participação. Um grande abraço, pessoal. Espero poder falar de temas mais amenos no futuro. A gente também espera, professor. Tá difícil, tá difícil. Para uma quarta de cinza, a gente fala que o roteirista do Brasil, mas o roteirista, na verdade, do mundo. Do mundo. Né? Agora, eu acho que todo e qualquer programa, seja em que emissora for, em qualquer parte do mundo, a gente está meio transmitindo o fim do mundo, de alguma forma, e fazendo comentários ali, é o que temos. A guerra do fim do mundo, né? Tem um livro do Mário Vargas Llosa. É apenas um grande e único programa chamado Fim do Mundo. Você tem toda a razão. Em qualquer lugar. Tem toda a razão. Olha, o nosso chama ICL Notícias, porque é porque a gente tem alguma compostura. Olha como a gente voltou otimista do carnaval. Fim do mundo e fim de feira, mas não é o nosso caso aqui. Mas os Estados Unidos, sim, estão num fim de feira, né? Nós vamos daqui a pouco até mostrar mais imagens. Ele expulsou gente do parlamento, e o autoritarismo avançando. A gente vai voltar a falar disso com a Elo Vilela. Antes disso, a gente vai falar sobre Estados Unidos também, né? Agora, só que sobre um personagem, uma figura... De resistência. De resistência, na verdade, né? Que usou justamente a notoriedade, né? A fama dessa pessoa para enfrentar racismo e defender os direitos dos negros nos Estados Unidos. O Muhammad Ali, né? Que muita gente conhece. Ele morreu em 2016, 74 anos, é considerado o maior lutador de todos os tempos. É um ícone, né? A gente fala dele, automaticamente a gente já lembra do ícone. É, figura importantíssima em tudo, na política, na relação. A gente está falando de um Estados Unidos autoritário, na relação com os governos norte-americanos, assim, em relação ao Vietnã, em relação a vários temas, figuraça. E ele adota o islamismo, né, como uma forma de resistência, né, também. Ele nasceu como Cassius Clay, né, que era o nome de batismo, vamos dizer, dele, e ele adota o Muhammad Ali para resistir, né, porque ele via a imagem dele aí como uma forma de não entregar, de resistir aos brancos nos Estados Unidos, né, que tentavam impor a sua cultura para os afro-americanos. Aí está o Muhammad Ali, e nós vamos trazer a história dele contada pela filha, né, Gabi? Nossa, eu achei dele. Assim, excelente. O ICL foi conversar com a Mariam Ali, que é a filha do Muhammad Ali. No dia 16 de março, a gente vai ter a transmissão do que foi essa conversa, né? O Eduardo Moreira conversou com ela. Eu estava na redação, vocês sabem, eu estava na redação no dia que ele conversou com ela, com a Mariam. E ele saiu. Nossa, ele saiu, eu vi, eu estava aqui também. O olho dele brilhava. Comovido falou, ali, emocionado. Conversa espetacular, assim, uma das melhores conversas, que coisa incrível. Ele saiu muito animado. Então, olha, promete, tá? Vai ser domingo, dia 16 de março, 8 horas da noite. Acho que vale muito a pena a gente acompanhar, porque a Mariam, ela contou a história, né? Como é que foi a história dele também, claro, nos bastidores, o que é sempre interessante, a vida familiar. Mas qual foi a luta dele pelos direitos humanos nos Estados Unidos? Uma delas, justamente, você falou, nessa história da religião, né? Como resistência também. Ele tem diversos pontos ali da vida dele que são exemplos de resistência e é o maior lutador de boxe de todos os tempos, né? E aí, para se inscrever, tá aí, ó, icln2.com.br, você se cadastra e aí a equipe do ICL manda para você no dia, Gabi, um aviso, ó, vai começar daqui a pouquinho a aula, a conversa do Eduardo Moreira com a filha do Muhammad Ali. E aí, você tendo feito o cadastro, você é avisado e acompanha no domingo, nesse domingo, que vai ser dia 16 de março, a transmissão desta aula, né? Aula magna Muhammad Ali, a lenda pela filha de Muhammad Ali.
Vai ser gratuito, né? Como tudo aqui no ICL, mas tem que fazer inscrição, vale a pena, 2 segundos. Um e-mail, uma ali, coisinha de nada, você está dentro já de uma história tá dessa. aqui com a gente, já coloca ali no paralelo, tá assistindo aqui o N2, já coloca ali icl2.com.br, já é só colocar um e-mail, pronto, já está inscrito e recebe também as chamadas para não perder, né? Porque a gente acaba esquecendo, então a gente vai mandar o lembrete, vale muito a pena. Um mundo com muita oferta, né? Você recebe estímulos a cada segundo. Essa aí é o do tipo que não dá para perder. Não dá. Não é todo dia que o ICL conversa com a filha do Mohamed Ali, né? E o Edu Moreira, outro dia, conversou com a filha do Che Guevara, né? Na ida para Cuba, né? Com a Leida Guevara. E agora com a filha do Mohamed Ali, 2 símbolos, ícones de resistência. E as pessoas falaram tanto dessa conversa que saiu no documentário, né? E depois foi divulgada a conversa nas plataformas, foi divulgada também a conversa com a filha do Che Guevara. Na íntegra, né? Na íntegra. Sim. Porque muita gente comentou, nossa, que entrevista e tal. E ela é muito simpática, né? Ela é muito cativante. Então a gente divulgou também na íntegra. Mas vale muito a pena acompanhar. Então vamos nessa, fica o recado aí para você rapidinho acessar icln2.com.br para fazer a sua inscrição. E vamos voltar a falar do discurso de Donald Trump. A gente está hoje falando dos Estados Unidos porque de fato foi um discurso muito longo, né? O mais longo de um presidente no Congresso. A Elô Vilela também acompanhou, ela que está também voltando no bloco de carnaval com a gente, já com tudo. Elô. Já está em Brasília, pelo visto, pelo estudo. Já voltou para Brasília. Já saiu aquela roupinha de bloco, mudou tudo. Mas a cor ainda é de Rio de Janeiro, pegou um bronze. Ontem estávamos as duas, abraçadinhas no bloco, hoje estamos abraçadinhas no bloco do N2, né, Elô? Assim. Ao vivo. A cor é de Rio de Janeiro e ainda assim muito disfarçada pela maquiagem, porque você não viu metade. Porque bloco debaixo do sol do Rio de Janeiro não é brincadeira, não. É para quem tem força de vontade, né, Gabi? Não tá Mas fácil, olha, não. precisa força de vontade também para assistir o discurso inteiro do Trump lá no Congresso, viu? Porque ele improvisou, foi embora 11 minutos, tinha gente bocejando, tinha gente com plaquinha, teve gente que foi embora, ou seja, deu tempo para acontecer de tudo naquele discurso. A gente até destacou mais um trecho aqui, porque é isso que a Elô falou, né? Tinha de tudo. A gente trouxe alguns trechos aqui. Um deles foi o do deputado democrata Al Green, que ele se levantou ali para fazer um protesto e ele foi expulso, gente, do plenário. A gente tem um vídeo. Vamos assistir, a gente volta a comentar. Members are directed to uphold and maintain decorum in the House and to cease any further disruptions. That's your warning. Members are engaging in willful and continuing breach of decorum, and the chair is prepared to direct the Sergeant-at-Arms to restore order to the joint session. Take your seat. Finding that members continue to engage in willful and concerted disruption of proper decorum, the chair now directs the Sergeant-at-Arms to restore order. Remove this gentleman from the chamber. Olha, eu não sei, a Heloísa acompanha há muitos anos a política nos Estados Unidos, né? Você lembra de alguma outra cena desse tipo, Elô? Um parlamentar ser retirado, isso é normal nos Estados Unidos? Eu imagino que não, né? Não, Rodrigo, não é. Inclusive, se a gente voltar no tempo, assim, a primeira vez que houve, nos últimos 40 anos, uma interrupção escandalosa foi em 2009 com o Barack Obama, quando ele foi a uma sessão conjunta do Congresso para apresentar aquele plano de saúde que ficou conhecido como Obamacare, que foi assim um avanço até na sociedade ali, não com 1000 defeitos, mas foi um avanço. E enquanto ele começava a falar, a deputada Marjorie Taylor Greene, que é aquela deputada de extrema-direita, que estava lá ontem com o bonezinho vermelho do Donald Trump para variar, gritou, "Você mente!" E ela não foi retirada do plenário. Ela gritou uma vez para o Biden também, quando o Biden estava falando sobre imigração, e ela falou, fulano, esqueci o nome da pessoa, foi assassinada por um venezuelano.
E aí ele tira um bottom, o Biden responde a ela. Ele diz, pois é, mas tem um número muito maior de pessoas no país que já foi assassinada por estadunidenses e não por estrangeiros. Eu não vou dizer que o sangue dos americanos está sendo envenenado pelos imigrantes. E, enfim, então ele respondeu e ela não foi retirada do lugar, né? Ela não foi retirada Aliás, não foi ela que berrou pro Obama, foi um deputado, perdão. Ela berrou, foi pro Biden. Foi pro Biden. E nenhum dos dois saiu do Congresso, né? Mas agora que o Congresso é presidido por uma turma que, como vocês viram, aplaudiu de pé o Trump 500 mil vezes, que é a turma republicana, então eles mandaram imediatamente retirar esse deputado. E eu ouvi uma entrevista dele depois, dizendo que ele gritou em nome da consciência. E disse mais, ele disse que às vezes é melhor ficar em pé sozinho do que não se levantar. E ele gritou, você não tem mandato para acabar com o Medicare. Medicare, que é um programa de saúde para os pobres, criado em 1965, que os republicanos estão agora querendo meter a tesoura em tudo quanto é programa social, no Social Security, no Medicare e etc. Então ele estava levantando a mão para defender a população mais pobre, que vai ser a população que vai mais se ferrar com esse projeto do Donald Trump. E então ele falou, foi melhor, eu levantei sozinho, mas pelo menos eu me levantei. E eu acho que assim, a gente não viu mais ninguém do lado democrata se levantar, né? Isso Eles chama se manifestaram, mas não protestaram a retirada dele do local, como deveriam ter protestado. Uma imagem forte e importante, né? Numa hora que uma imagem de reação, essas imagens costumam ganhar muita força, né? No mundo inteiro, e você abre ali já a guarda para novas tentativas de enfrentar esse cowboy do mundo aí, né? Os democratas estão tão minoritários assim na Câmara e no Senado, Elô, para ficarem tão acuados assim no momento em que o Trump vem com a sua cavalaria tentando passar por cima do país? Não, a diferença de votos é minúscula, e eles deveriam estar se mobilizando mais. Eu acho que existe uma posição ali deles muito acovardada, porque são poucos os deputados combativos, é um grupo pequeno. Se você olhar quem se manifestou ontem, no dia do discurso, né? Com plaquinha e tal, é uma minoria absoluta, é sempre aquela meia dúzia, né? A mesma meia dúzia. Então eu acho que assim, o professor que estava conversando com vocês agora estava falando, né, do lobby da indústria farmacêutica que atua tanto com os republicanos quanto com os democratas. Isso se repete para vários lobbies. Então, em muitos assuntos, né, existe uma concordância entre os dois lados do Congresso, né? Porque a gente vê ali a divisão, eles sentam os republicanos de um lado e os democratas do outro, e o Congresso está dividido meio a meio, com pouquíssima diferença de voto para um lado, né? Que eles estão jogando para ver se conseguem virar agora na eleição de meio de termo, quando fizer 2 anos do governo Trump, falando agora só de inflação, preços e tal, que foi um dos problemas com o Biden. Né? Exato. Elô, você estava falando dos poucos democratas mais combativos, das placas, a gente tem essas imagens também, né? Os deputados que mostraram placa de protesto ali, tem uma que é a deputada, essa que está na tela agora, é a deputada Melanie Stansburg, ela está segurando uma plaquinha bem pertinho, assim, do Donald Trump, está escrito ali, não sei se dá para ler, isso não é normal. Ela está ali do lado do Trump, né, enquanto ele está falando, aí tem uma outra imagem aqui, que tem várias placas levantadas, né, como falso, isso é uma mentira, enfim, tem um do Musk ali atrás que não dá pra ler. Salve o Medicaid, tá vendo ali, ó? Salve o Medicaid, aqui, que é o programa justamente que o deputado defendeu. Aí tem uma outra que dá pra ver, a do Musk, que a gente vai colocar agora aí, ó, o Musk rouba, né, tá dizendo ali, o Musk steals, tem também... enfim, o Salve o Medicaid ali também, mas são umas plaquinhas, né, ali mais ou menos parecidas que foram levantadas por esses parlamentares, até que aqui foi numa quantidade razoável, né, essa quantidade de placas ali. Mas... aí é um protesto... você contou quantas? 10? Num grupo de
200, sabe? É pouco, é pouquíssimo para as meninas. Porque o que eles quiseram fazer ali? Eles fizeram um fact-check, né? Checar as mentiras do Trump ao vivo. Então, quando ele falava alguma coisa que era mentira, eles levantavam a plaquinha. Porque ele mente que nem sente, né? Por isso falso ali, né, Elô? Falso, isso é falso, mentira. Isso. E aquela primeira placa que você mostrou, isso não é normal, o que aconteceu logo em seguida dessa foto? Uma deputada republicana foi lá e arrancou da mão dessa deputada democrata a plaquinha disso é falso. Comprovando, portanto, que isso não é normal, né? Assim, isso não é normal, ela toma a placa dela, exatamente, porque não estamos em normalidade. Não, e é que... E vocês viram também muitas mulheres usando cor-de-rosa. Inclusive, ela estava com uma blusa cor-de-rosa por baixo do blazer preto, né? E foi uma combinação de várias deputadas democratas, porque as várias medidas que o Trump está tomando estão retirando a proteção das mulheres em casos de estupro, em casos de violência. Então, aliás, foi o movimento maior que eu vi nos meus 35 anos de Estados Unidos. Foi no dia que o Trump ganhou a eleição da outra vez e teve uma passeata gigantesca em Washington. A gente não conseguia andar, estava lotada, todo mundo de boné rosa, porque era um frio danado, né, janeiro. E foi uma passeata das mulheres em protesto à eleição do Trump. Então, assim, é um grupo que sofre muito também, além dos pobres em geral, mas as mulheres são muito perseguidas por esse governo fascista, misógino, xenófobo, etc, etc. Ai, olha, eu estava olhando aqui as imagens também, que você estava descrevendo, realmente assim, né, em comparação com a quantidade dos parlamentares no Congresso, é muito pequeno. E aí você falou, né, que o republicano, o parlamentar republicano tirou da mão do outro. É interessante, né, o outro foi expulso basicamente por se levantar ali, por fazer um protesto se levantando e tal. Agora, numa reação dessa, agressiva, de não deixar o outro protestar, também nada acontece. Então, acho que a gente vai ver algumas cenas, né, protagonizadas, assim, que são bastante lamentáveis, para dizer o mínimo. Agora, tem uma decisão, Elô, que a gente quer muito te ouvir sobre ela, sobre a Suprema Corte dos Estados Unidos, que manteve a ordem de um juiz, né, um juiz distrital, que está pedindo, que está solicitando que o governo Trump libere imediatamente dinheiro para ajuda internacional, 2 bilhões de dólares, por trabalhos que já foram realizados pela USAID, que é a Agência de Desenvolvimento Internacional, e também pelo Departamento de Estado. O Trump, assim que ele assumiu, a gente já até falou sobre isso aqui no CL Notícias, ele congelou, né? Ele decretou, ele decidiu congelar por 90 dias qualquer ajuda internacional, e aí passou a inviabilizar o trabalho de um monte de gente, né, Elô? A gente, por exemplo, acompanhando diversas ONGs que o único meio que elas tinham de sobreviver era essa ajuda, né, esse tipo de auxílio internacional. Eu acho assim que todo país tem o direito de decidir que não vai mais colocar dinheiro em alguns lugares. É um projeto de governo, pode ser votado no Congresso, ser aprovado, não ser aprovado agora. O que a Suprema Corte fez foi dizer, olha, compromissos já assumidos têm que ser honrados. Você não pode simplesmente, no meio do jogo, pegar a bola e ir para casa. Se aceitou fazer esse acordo, tem um contrato assinado, você tem que cumprir esse contrato. Eu achei muito interessante, a votação foi apertada, tá? Não foi fácil, foi 5-4. Mas a maioria da Suprema Corte é de conservadores, inclusive vários indicados pelo próprio Donald Trump. E nessa decisão foi interessante porque uma das últimas, se não a última pessoa que ele indicou para a Suprema Corte, que é Amy Barrett, votou contra o Trump. Votou dizendo, seguindo a maioria, de que tinha que sim pagar o que já foi acordado, o que já foi compromissado, né? O que já assinou o contrato. Muito bem. É isso. Chico, também... Então tem resistência, né? Um tem resistência aqui, em vários lugares. Eu vi um sinalzinho aqui. Eu tava fazendo um gesto de absurdo. Não, é isso. E a gente viu que realmente isso inviabilizou o trabalho de muita gente. Agora, Elô, vamos voltar um pouquinho aqui para o Brasil. A gente falou bastante do discurso do Donald Trump nos Estados Unidos, que foi de fato envolveu
aí um monte de temas, a gente trouxe alguns recortes aqui, talvez os mais importantes, e a gente vai voltar a falar ao longo dos próximos dias, imigração, enfim, muita coisa no discurso do Trump. E agora a gente volta a olhar para Brasília, onde já está Elo Vilela acompanhando nos próximos dias. Hoje a PGR se manifestou junto ao Supremo Tribunal Federal contra o recurso da defesa do Bolsonaro, que pediu aquela ampliação do prazo, né, para apresentar a defesa na denúncia do 8 de janeiro, né, do golpe. E o recurso dos advogados do ex-presidente Bolsonaro já tinha sido negado antes pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso. O prazo vence amanhã, inclusive o advogado Bolsonaro já foi para a imprensa dizer que está pronta essa defesa. Amanhã, né, quinta e sexta, alguns foram citados depois, né, acho que ganharam um dia a mais. Então, entre amanhã e sexta-feira, todos os 34 denunciados pela Procuradoria-Geral da República têm que apresentar a sua defesa prévia. Só lembrando que é uma defesa prévia, só para o Supremo decidir se vai abrir ou não. Todo mundo sabe que vai abrir, mas essa é a fase inicial do processo. Isso significa que, acabando o prazo, Heloísa, quinta e sexta, semana que vem o Supremo vai ter que se reunir para tomar a decisão e aí transformar em réus Bolsonaro, General Heleno e todos os outros denunciados, é isso? E aí vem julgamento, né? Olha, Rodrigo, eu não sei se eles têm essa obrigação de começar o julgamento de imediato, né? E se eles terão um prazo maior. Agora, o que eu acho que é super curioso é que a defesa do Bolsonaro ficou óbvio que eles só queriam protelar o processo, né? Porque ele veio a público hoje dizer estamos prontos. Então, para que ele estava pedindo mais tempo? Assim, é só para ganhar tempo, Bolsonaro ganhar mais tempo, ficar mais perto da eleição. Eles querem... a gente vai observar esse julgamento, ele será transmitido ao vivo, graças, né? Porque o Brasil precisa acompanhar, precisa entender o que é esse processo, que ele não se baseia só no dia 8 de janeiro, ele se baseia em todo um histórico que levou até isso, né? Isso precisa ficar bem claro para a população brasileira. Agora, eles estão jogando para ganhar tempo, e a gente vai ver no julgamento eles jogando para ganhar tempo. E se tem uma coisa que o STF não tem, é tempo a perder para botar esse processo em julgamento. 2026 porque a última aí, né? coisa que o STF... Exato, e a última coisa que o STF quer é que fique em cima da próxima eleição. Ele quer fazer esse processo, muita gente diz que ele começa e acaba em menos de um ano, né? A gente já ouviu vários juristas e advogados falarem isso, que não vai demorar até depois do fim do ano. E isso é importante, porque libera o processo eleitoral sem misturar com esse processo na justiça, né? Sim. Agora, eu não sei tecnicamente, Rodrigo, essa sua pergunta, não sei cravar uma resposta. Chico. Não sei se eles têm um prazo. Não tem obrigação de assim que passa o prazo, já se reunir e tornar réu o Bolsonaro. Mas a tendência é essa. Próxima semana, tudo indica que teremos Bolsonaro carimbado de réu. É o que se aguarda em Brasília. Isso aí. Gabi? Tava me recuperando a tosse. Porque tá numa vida fácil, né? O cara continua andando de jet ski, assim, parece que tá tirando onda de todos os brasileiros. Você vai agora, o Peru começou o julgamento do Pedro Castilho, que golpista também de 2022. Mas só ele preso. Aqui tem essa moleza para Bolsonaro. Gente, vamos trazer... Não, e pior, né? Eu acho que tem, assim, o Eduardo Bolsonaro hoje em dia é uma pessoa também perigosíssima para o país, porque ele está viajando o mundo tramando contra o país, né? Então é outro caso que precisa ser olhado com muito cuidado também. Mas eu acho que ele passou a correr risco de ter o passaporte realmente apreendido, viu? Porque ele exagerou. Tem um pedido, né, do PSOL, né, para que a Procuradoria e o Supremo se manifestem. Eu acho que corre sério risco, porque ele passa a fazer ações contra o país, contra o Brasil, com dinheiro público nos Estados Unidos. Sim. É muito grave. Eu queria aproveitar e trazer aqui ainda uma entrevista do senador Davi Alcolumbre. Ele deu uma entrevista ontem para o senador Jorge Cajuru, né? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falando contra o movimento pelo impeachment do Alexandre de Moraes, que existe no Senado, né? Que existe. Bolsonaristas falam o tempo todo disso. Pela extrema-direita.
O Flávio Bolsonaro, inclusive, já que a gente está falando da extrema-direita, é um que fala muito sobre isso, Rodrigo. 40 senadores se colocam a favor da proposta, segundo o Flávio Bolsonaro, só que para abrir um processo seria necessário mais 54 senadores a favor. E aí o Alcolumbre diz o seguinte: um processo de impeachment de um ministro do STF num país dividido vai causar problema para 200 milhões de brasileiros. Não é a solução. O melhor caminho é a pacificação do Brasil. Então, o presidente do Senado que assumiu agora dando um recado de que, olha, a gente não vai abrir esse processo. E não adianta só ter as assinaturas. Exatamente. O presidente do Senado tem que colocar em pauta. E ele deixou claro nessa entrevista que ele não vai colocar isso em pauta, porque ele acha que isso não vai levar a nenhuma solução positiva. Eu achei curioso, porque a gente sabe também que, por outro lado, tem toda essa negociação em andamento do STF com o Judiciário e o Executivo por causa daquilo que mais interessa a grande maioria de deputados e senadores, que é bufunfa, dinheiro de emenda, né? Então essa negociação está acontecendo. Nessa entrevista, o Alcolumbre também falou de uma maneira muito interessante a respeito das emendas. Ele disse que, claro, que ele concorda que elas têm que ser transparentes, que elas têm que ser rastreáveis. Agora, que também os deputados e senadores conhecem melhor as suas municipalidades e se dependesse do orçamento federal para ter um posto de saúde numa cidadezinha lá do Amapá, de onde é o senador Alcolumbre, que nunca teria essa... Enfim, então existe toda uma conversa aí por trás, né, que está rolando e que também pode ter resultado nessa maneira dele tão, assim, pacificadora, né? Porque quando ele estava concorrendo à presidência do Senado, não era bem assim que ele falava, né, Chico? Não, ele acenava ali, até com votação de anistia, era todo voltado para essa turma. E ele também está muito enrolado no caso das emendas. Ele acena para o STF, para o Supremo, vamos deixar tudo quieto, porque tem funcionário, assessor do Alcolumbre envolvido no escândalo das emendas. No caso lá que vem lá da Bahia, mas já foi depor na PF, viu? Então ele está muito enrolado no Supremo, é melhor fazer as pazes e segurar por aí. De qualquer maneira, eu acho que é uma declaração que, para a institucionalidade do país, é boa. Boa. Sim. É um recado de que o presidente do Senado não está disposto a alimentar essa loucura de impeachment de ministro do Supremo, que é uma maneira da extrema-direita pressionar o judiciário brasileiro. E teve carnaval, a gente falou muito do carnaval aqui, Elô, falou muito também da vitória do Oscar, né, para o Brasil, com Ainda Estou Aqui, mas a política nos bastidores continua se movimentando. A gente não tem tanto tempo assim, mas teve dois fatos aí, pelo menos, né? O Chico Sá nos trazia aqui que o Ronaldo Caiado, velho conhecido, está querendo andar as peças, mover as peças no tabuleiro rapidamente para já se colocar como candidato? Não começa a campanha na próxima semana. Já a campanha campanha eleitoral, ele chama de campanha. E eu não vi o Gustavo Lima se pronunciando, mas ele disse que a dupla de chapa é o Gustavo Lima, o cantor sertanejo, aquele que faz 1 milhão de shows por 1 milhão em prefeituras, aquele do escândalo das bets e etc. Ele diz que vão partir os dois em campanha e o público vai escolher quem vai ser o candidato a presidente e quem vai ser o vice. É uma demonstração de que a direita está vendo que o quadro está confuso e quer demarcar território, né? Quer marcar ponto. O Tarcísio enrolado com o bolsonarismo, não pode nem elogiar um Oscar brasileiro, não pode fazer nada que está amarrado com o bolsonarismo, e ele quer partir na frente. O Caiado se coloca e aí agora o Caiado tem... Fala, o Caiado tem um esqueletão no armário, como se diz nos trouxe Estados aqui, Unidos, exatamente. Né? E semana que vem tem uma reunião na PGR para discutir justamente esse pedido de federalização do caso de assassinato de um ex-coordenador da campanha dele, no qual o primo dele é réu, né? É envolvido na tentativa, no assassinato. Não foi uma tentativa, foi um assassinato. Ele foi vítima de uma emboscada e outras 7 pessoas foram assassinadas para encobrir o crime. E o primo dele é envolvido e, segundo relata a família desse ex-assessor, essa trama toda foi discutida dentro do palácio, né? Então, assim, eu acho que se esse caso for
realmente trazido para ser julgado na esfera federal, pode atrapalhar um bocado essa tentativa de candidatura a presidente dele. E eu acho uma chapa muito rapidinha, né? Caiado e Gustavo Lima, quer dizer, uma chapa goiana, os dois são goianos, né? É uma chapa que parte de Goiás inteira. De Goiás para Goiás com Goiás. Isso, mais ou menos, né? Dois homens, é tudo errado aí, né? É tudo errado. Bom, o Caiado está errado há muito tempo. Tudo errado é a melhor definição, Chico. Tudo errado. Tudo errado. Ai, Elô, a gente vai se falar muito em breve sobre isso, então, para você trazer atualização para a gente. Obrigada, querida. A gente se vê em breve. Beijão. Boa noite. Valeu, Elô. Obrigado. Boa noite. Hoje tem também, viu? Tem provocação histórica. Rodrigo, com Lindener Parede. Trabalhando na quarta-feira de cinzas, hein, o Lindener? O tema de hoje é e o Lula? E o PT? E o Lula, hein? Por uma história do Partido dos Trabalhadores, conversa que vai ser com Lincoln Seco. Excelente, né? Pra gente muito acompanhar bom, a partir de agora. Então. Acabou de completar 40 anos. 45, né? 45 anos é uma boa viagem aí sobre o tema. Ele escreveu um livro, o Lincoln Seco escreveu um livro importante sobre a história do PT. Isso aí, a gente vai acompanhar a partir de agora então, e amanhã estaremos de volta com a nossa programação normal a partir das 7 da manhã. E a gente que começou antes da abertura do bloco também vai estar aqui. A gente abriu, né? O Abre Alas em CL2. Comissão de frente da volta. Amanhã acaba a moleza. Acordem todos bem cedo da manhã. Panunzio, né? O William De Luca. Demore, todo mundo. A tropa toda tá reunida. Vambora. Boa noite, gente. Boa noite. Até amanhã. Olá. Campeões não são feitos em academias. Campeões são feitos de algo que eles trazem profundamente dentro de si. Um desejo, um sonho, uma visão. Essa frase não é minha, não. Essa frase é do tricampeão mundial de boxe, Muhammad Ali. Ele foi banido do esporte porque se recusou a ir à guerra do Vietnã. Sabia que havia lutas mais importantes do que o boxe. Lutas que correspondiam ao seu sonho, à sua crença. Vamos saber mais da história desse campeão no ICL. Domingo, dia 16 de março, às 8 da noite, você vai ver a história de Muhammad Ali contada por nada mais, nada menos que a filha dele, Mary Ali. Você não pode perder. Clique aí no Saiba Mais e se inscreva. É de graça.